Olá pessoal, tudo bom? Meu entrevistado desta vez é o zagueiro baiano Diego Ivo. Em 2017 e 2018 ele jogou no Paysandu, onde foi capitão e marcou 7 gols em 60 jogos. Foi o time onde ele mais marcou gols, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas nessa última Série C, Diego Ivo estava vestindo a camisa do Clube do Remo. Chegou, se machucou no início, mas depois, na reta final do time na Série C, foi um dos destaques da equipe, inclusive marcando gol. O Remo está de férias, foi eliminado da Série C, mas o Diego Ivo continua em Belém e a pergunta que a torcida azulina se faz... Boa noite, Diego Ivo, tudo bom? A pergunta que todo torcedor azulino se faz, você que conquistou boa parte da torcida do Paysandu, diria quase uma unanimidade entre a torcida do Remo. Diego Ivo fica no Clube do Remo? Primeiramente, boa noite, né? Quero agradecer o convite e de estar participando aqui com você. Então, a gente ainda não decidiu nada a respeito de renovação de contrato, até porque, como todos sabem, né, tem eleição no clube. Então, com certeza, muita coisa irá mudar. Então, eu não sei como funciona essa questão da gestão, mas é como você falou, né? A gente está de férias agora, acabou o campeonato, né? Então, é esperar. Já conversei com meus empresários, a gente também está pensando agora em descansar para a próxima temporada. Aí, nesse tempo, a gente vai decidir o que vai acontecer, se realmente o Remo vai querer ficar comigo ou não. Até lá a gente vai conversar e vai resolver isso aí. E a sua vontade é permanecer? Você gosta muito de Belém, né, Diego? A gente acompanha nas suas redes sociais, você está sempre postando nos pontos turísticos, no Tinga. Você tem uma identificação muito grande com a cidade e com o torcedor do Clube do Remo, com o torcedor do Paysandu também, a gente daqui a pouco vai falar sobre isso. O Remo foi eliminado, mas você continua em Belém, você poderia estar de férias, curtindo suas férias na sua cidade natal, no interior da Bahia, mas permanece em Belém, né? Então, como acabou o campeonato, a gente não tinha essa programação ainda, né, de férias, que o nosso pensamento era a classificação. Então, foi uma surpresa muito grande para a gente. Confesso que ainda estou muito triste com isso, porque o meu principal objetivo, quando eu aceitei a proposta do Remo, era de realmente conseguir o acesso. Me preparei muito para isso, para ajudar a equipe. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram do jeito que a gente planejou, né? Houve algumas coisas aí dentro de campo que a gente não conseguiu os resultados, né, que precisava para conseguir a classificação, mas eu ainda estou aqui, como você falou, né, eu gosto muito de Belém, desde a primeira vez que eu vim para cá, eu me identifiquei muito, até porque é um lugar quente igual a Bahia. A culinária povo também é muito acolhedor, parecido com o baiano. Povo né, receptivo. Também. E aqui eu sou muito bem recebido, graças a Deus, nunca tive problema nenhum, pelo contrário. Todos me tratam com um carinho muito, muito grande, e isso faz com que a gente, né, continue gostando daqui. E é isso, eu tô aqui, tô tranquilo, né, mas eu já conversei com a minha avó, que ela também já tá com saudade, que ela já sabe que eu tô de férias, já quer saber quando é que eu vou. Mas eu ainda tô resolvendo algumas coisas particulares aqui, e logo, logo eu tô indo pra Bahia. Diego, a maioria dos jogadores de futebol no Brasil traz sempre, principalmente no início da carreira, histórias de resiliência, né? Uma origem humilde, um início difícil, um teste que não deu certo. Você tem alguma história que marcou o seu início de carreira? Sem dúvida nenhuma, não tem nem como esquecer, né? Eu acho que é isso que me move, é isso que me fez estar aqui hoje, é isso que me fez jogar em alguns clubes, né, muito importantes para mim na carreira. Foi essa força de vontade que eu tive lá no início e por não ter desistido, né? Mas o mais legal de tudo isso é que não foi só eu, né? Eu acho que eu tenho que levar em consideração algumas pessoas importantes nesse início, né? Que foi a minha avó, que quando apareceu a oportunidade de estar fazendo o teste, ela começou a juntar latinha. Onde isso? Na Bahia, onde Como é o nome morava. do seu interior? Vila Juazeiro, foi onde eu nasci. Nessa vila, a gente começou, quando a gente teve a oportunidade, né, de estar fazendo o teste, a primeira coisa que ela fez foi falar para mim que não tinha dinheiro, mas a gente ia conseguir o dinheiro.
E nisso ela começou a juntar latinha, a gente ia para algumas festas e quando acabava a festa a gente começava a juntar lata. Tudo isso para juntar o dinheiro. E a gente ia para os bares, a gente ia para outra cidade. A gente não, né? Ela ia para outra cidade, ia no supermercado onde ela fazia compra, pedia ajuda pro pessoal lá. O pessoal já me conhecia, né, por jogar na comunidade. Então, muita gente fez essa ponte aí de ajudar. Eu tô fazendo a minha avó, mas eu acho que eu agradeço muito a Deus, assim, né, primeiro. Mas se tem um cara que eu não posso esquecer nunca, que fez com que eu me tornasse jogador de futebol, foi o Elton Rodrigues. Já queria mandar um abraço para ele, dizer que ele é um cara do caramba. Quem é Elton? Elton é um cara que ele mora numa cidade próxima à minha, né? Próxima à minha vila, uma cidadezinha chamada Rancho Alegre. E quando ele me via jogando os torneios, as peladas lá, ele sempre falava para mim que eu tinha potencial para ir mais longe. Ele enxergava isso, mas eu não via, né? Eu não via tudo isso, mas ele sempre insistiu até que um dia ele começou a me treinar. Eu não tinha muito entendimento daquilo que ele falava, mas eu gostava de jogar bola. Então, ele começou a me ajudar nessa questão técnica, né? A parte técnica. Fazia muito trabalho específico comigo. Só que eu era atacante, né, na época. Atacante, jogava de ponta e me destacava por conta da altura e de conseguir fazer gols também. Então, até que um dia ele me levou para fazer um teste na escolinha. E sua facilidade em fazer gol de cabeça? Ele tem uma pastela grande, porque o que a gente trabalhava de bola aérea não era brincadeira, não. A gente fazia muito esse trabalho de cabeceio e deu certo. Uhum. E ele foi um cara muito fundamental porque ele me levou para fazer o teste na escolinha, né? E a partir daí eu comecei a tomar mais gosto pela coisa. E eu tenho que falar dele porque ele é um cara que apostou muito em mim. Ele acreditou mais em mim do que eu, para ser bem sincero. No momento que a gente fez uma viagem que não deu certo, eu já tinha largado, né? Já tinha desistido. Voltei a trabalhar na roça de melancia, de maracujá que eu trabalhava. Você trabalhava na roça? Trabalhava na roça. E a vida toda. Os seus amigos, os seus vizinhos do seu interior fizeram uma vaquinha. Foi uma vaquinha, exatamente. Para você fazer o teste. Isso, na Chapecoense na época. Aí tinha que pagar transporte. Tinha que pagar a viagem, né? A viagem. Tinha que pagar a viagem. E eles fizeram vaquinha junto com a sua avó, arrecadando com a venda das latinhas. Venda das latinhas, a gente começou a pedir nos bares. Aí um dava R$2, outro dava R$1, um dava 5. E a gente foi juntando. E graças a Deus, nesse tempo também apareceu um vereador na época, indicado pelo Elton. Desculpa te interromper. Por que você, no interior da Bahia, precisou fazer um teste na Chapecoense? Então, quando Deus quer abençoar a gente, não tem lugar, não tem hora, não tem local. Eu também não entendi nada. Lá na minha vila tem um orelhão. E ligaram lá no orelhão, falando que queriam que eu fosse fazer um teste na Chapecoense. Só que nisso, o treinador da escolinha de Teixeira de Freitas, que era a escolinha que eu estava treinando antes, ele já me conhecia. Então ele me indicou. Ele falou, aqui tem um zagueiro. Que o cara da Chapecoense pediu um zagueiro na minha idade, que lá na escolinha não tinha. Então ele lembrou de mim e aí ligaram para mim. E para fazer o teste na Chapecoense. Eu nem conhecia a Chapecoense. Porque lá no interior da Bahia a gente não tinha nem acesso à internet naquela época. Que ano foi isso? 2006. Óbvio, né, que não tinha internet nessa época, mas foi na minha vila, eu quero dizer, né? E aí foi assim. E aí a gente começou a juntar o dinheiro, aí apareceu um vereador que pagou a metade da passagem. E aí a gente conseguiu fazer essa ponte para ir para Chapecoense, fazer o teste. Legal. Então, a resiliência já era o início, né, da resiliência marcando a sua carreira. E você, antes de vir para o Remo, estava no CRB, onde você sofreu uma contusão muito séria no joelho, parecida, sim, inclusive com a contusão que o Ronaldo Fenômeno sofreu. E você teve a chance de vir para o Remo logo depois disso. Pode-se dizer que o Remo teve um significado muito especial para você justamente por conta disso, Diego, porque marcou esse recomeço na sua carreira? Foi muito especial por conta disso também? E essa responsabilidade foi redobrada de conquistar esse acesso e fazer um bom campeonato por conta desse recomeço? Sem dúvida nenhuma, foi muito importante. Eu fiquei feliz com o convite.
O Marcelo Cabo, que estava no CRB comigo, né? Ele me ligou, fez contato com meus empresários e, na verdade, ele acreditou em mim assim de uma forma que nem eu esperava. Ele falou que contava muito comigo, já me conhecia, sabia do homem que eu era. E, independente das 4 linhas, ele sabia que eu tinha caráter. Foi isso que ele falou para mim. Então, isso me motivou ainda mais, né? Quando você tem esse reconhecimento das pessoas. Então, eu conversei com a minha família, conversei com o meu empresário e a gente aceitou esse desafio. Sabia que seria um desafio chegar aqui em Belém no Remo. Mas eu estava ciente do que eu estava encarando. E eu sou muito homem em relação a isso. Sempre fui desafiado. Sabia que era mais um desafio que eu teria na minha carreira. E eu me preparei para isso. E aqui estou feliz pra caramba. Gostei demais do clube, da forma que eu fui tratado, da forma que eu fui recebido. Não pelo torcedor, porque o torcedor aqui no começo queria me bater quando eu cheguei aqui. Né? É até uma questão que eu ia falar, o tanto que eu fui massacrado quando eu cheguei aqui em Belém pelo torcedor do Remo por ter chegado e pelo torcedor do Paysandu. Uhum. Eu virei o Judas. Mas como que eu virei o Judas? Se 5 anos depois eu sou contratado pelo clube rival, né, do caso do Paysandu, e muitos torcedores do Paysandu me xingando como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Não, mas eu tô trabalhando, entendeu? Eu vim trabalhar e, graças a Deus, sou muito grato ao Remo por ter me aberto as portas. E é isso que aconteceu. Mas agora, nessa reta final, você ganhou a simpatia, além de ter conquistado boa parte da torcida do Remo, você ganhou a simpatia de boa parte da torcida do Paysandu também, né? Você me confessou que alguns jogadores do Paysandu, alguns torcedores do Paysandu falam: eu quero você de volta, queria você de volta ao time. Acontece isso também? Sempre. Toda postagem que eu faço, tem torcedor do Paysandu que manda mensagem pedindo retorno, assim como tem do Remo pedindo para me ficar. Ou seja, eu sou muito grato pelo que eu fiz. Não me arrependo de nada, né, do que aconteceu. Entendo perfeitamente a questão da cobrança do torcedor do Remo quando eu vim para cá, que é normal, é natural. Quando me xingaram, recebi muitas mensagens me criticando, falando um monte de coisa, eu não respondi ninguém. E eu simplesmente falei pro meu empresário que a resposta a gente tem que dar dentro de campo, né? Uhum. Então, fiquei na minha, trabalhando, me preparando para esperar a oportunidade. E quando realmente eu tive uma sequência, e eu falava também, eu sou muito respeitador, respeito os meus companheiros que estão jogando, apoio, porque quando a gente é um grupo, a gente tem que torcer por todo mundo. Eu nunca torci para que nem um zagueiro fosse mal ou machucasse para me jogar. Não, eu sabia que todo mundo teria oportunidade. Quando a minha vez chegasse, eu ia querer agarrar da melhor maneira possível. E graças a Deus, quando eu tive realmente a oportunidade, eu procurei segurar da melhor maneira possível. Legal. Diego, você já atuou em várias equipes de ponta do futebol brasileiro. CRB, Juventude, Sport, Ceará. Mas foi no Paysandu, o clube onde você disputou mais jogos junto com o Ceará, né? Você fez 60 jogos no Ceará, pesquisei. Você fez 60 jogos no Ceará, marcou 5 gols lá. Também fez 60 jogos no Paysandu e marcou 7 gols. Muitos torcedores do Paysandu, como eu acabei de falar, mandam mensagens para você até hoje. Você conquistou boa parte da torcida, ganhou respeito e carinho de boa parte da torcida. Como é que foi para você a decisão de entrar na Justiça Trabalhista para ir em busca dos seus direitos de salários atrasados contra o clube, contra esse clube, tendo essa torcida que lhe acolheu tão bem e tendo esse clube que marcou sua carreira? Como é que foi para você? Para mim foi muito difícil, porque não era o que eu queria. Quando acabou o campeonato e eu tive que ir embora, eu sabia das coisas que tinham ficado para trás que eu não tinha recebido, porém, o que me falaram, né, que iam pagar, e estava numa situação complicada financeira, assim, do nada começou a ficar complicada, né, na reta final do campeonato, aí eu fiquei alguns meses sem receber, beleza, até 2018. Até aí tudo bem, eu entendi, sofri pra caramba, né, com o rebaixamento, que a gente lutou tanto, e aquilo que eu jogava machucado para tentar ajudar, né, tentava fazer de tudo para estar no clube, e infelizmente a gente não conseguiu o objetivo, e quando acabou o campeonato, eu sabia das pendências que tinham, só que assim, você trabalha para receber,
eu tinha minhas contas para pagar, né? Eu tinha feito investimento, comprei apartamento, e como que eu ia pagar apartamento sendo que eu não estava recebendo? Então, eu comecei a pedir, né? Falei, cara, preciso... Eu não vou ficar citando o nome das pessoas que estavam, mas para o torcedor entender que jamais eu faria isso de sacanagem, como fui xingado, chamado de mercenário. Mas como mercenário, se eu estava trabalhando, eu não recebi e precisava pagar minhas contas. Ia pagar como as minhas contas se eu não recebesse do clube? Então, eu entendi no começo, foi 1, 2, 3 meses, não recebia. Aí eu comecei a entrar em contato porque eu precisava receber, eu precisava pagar minhas contas. Eu comecei a passar um pouco de dificuldade. E aí, pararam de me responder, entendeu? Eu ligava, não atendiam. As pessoas que me respondiam não respondiam mais. Até que eu liguei, insisti, queria fazer um acordo legal, uma coisa que ficasse boa para o clube e para mim, sem ter que entrar na justiça. Aceitaram. Aí me pagaram só uma parcela do acordo e depois não pagou mais. E aí eu entrei em desespero de novo. E aí, tanto que eu vim jogar aqui, né, pelo Juventude, e eu fui perguntado várias vezes sobre isso, porque se eu tinha recebido, e eu falei, eu não recebi, mas eu entendo o momento do clube. Quando eles estiverem melhor, eu vou esperar. Dei o tempo, foi quase 1 ano para fazer isso, sabe? Então foi muito difícil para mim ter entrado, mas eu me senti obrigado a entrar na justiça para receber, senão eu não ia receber. Resumindo, ainda não recebi por conta disso. Porque eu não sei se as pessoas do clube se sentiram ofendidas e estão fazendo de tudo para não me pagar. Eu não consigo entender isso, porque teve outros jogadores daquela época que entraram na justiça e já receberam, e eu não. Aí é uma coisa que deixar a justiça resolver, uma hora vão ter que me pagar. Então, eu estou aguardando. Diego, para rechear a nossa entrevista, eu vou trazer outras perguntas que foram feitas por confrades, jornalistas esportivos daqui. O primeiro é o Magno Fernandes, da Rádio Clube do Pará. Ele pergunta: o Remo teve um ótimo início de temporada, mas caiu vergonhosamente na primeira fase da Série C, mesmo tendo um elenco de R$1 milhão. Onde o Remo falhou e o Diego Ivo, onde poderia ter sido melhor nesse processo? Pergunta do Magno. Então, eu acredito que a nossa desclassificação na Copa do Brasil pesou muito. Por quê? Pelo jogo que a gente fez aqui contra o Corinthians, né? Obviamente que a gente deixou escapar, né? Podia ter feito mais gols se a gente fosse um pouco mais incisivo naquilo que a gente vinha produzindo dentro do jogo. Mas 2-0 diante de um grande clube, automaticamente todo mundo cria uma expectativa muito grande de classificação. E com a gente não foi diferente. A gente foi muito empolgado para lá, empolgado no sentido de confiança que a gente conseguiria, né? A gente estava preparado para encarar, mas não aconteceu, né? Aquele primeiro gol no início do jogo lá em São Paulo atrapalhou muito o nosso plano ali de jogo. E no final a gente acabou sendo difícil, sabe? Difícil pra caramba, porque a gente tava muito, muito empolgado com a classificação, mas a gente tomou esse baque. E eu acredito, isso é uma opinião minha, né? Que psicologicamente abalou geral. Acho que a gente sentiu muito. Por mais que a gente sabe que isso poderia acontecer, mas a gente realmente estava acreditando na classificação. Então, pesou bastante para esse início ruim que a gente teve na competição. E essas 4 derrotas no começo do campeonato atrapalhou demais, porque um campeonato curto, onde não tem jogo de ida e volta, né? E a gente perde tanto ponto assim no começo, aí a gente começou só a nadar contra a maré. Então, isso foi muito complicado e o time sentiu bastante, né? Aí começou as cobranças, aumentaram muito as cobranças. Alguns jogadores sentiram bastante essa cobrança também. Então, tudo isso atrapalhou bastante. Perdemos jogadores importantes nessa sequência. E a derrota no Repá acabou sendo decisiva, né? Sem dúvida, porque a gente sabe que Repá que é um divisor de água para aquilo que o clube planeja, tanto para um quanto para outro. A gente sabia que uma vitória ali... foi até na semifinal, né, da Copa Verde, foi isso, né? Uhum. A gente também estava muito confiante, porque a gente sabia do potencial que o nosso time tinha. Foi outra coisa que realmente a gente não esperava, mas atrapalhou também. Atrapalhou, prejudicou bastante. E eu acredito que a gente tem que olhar para o lado positivo das coisas, mas, sem dúvida nenhuma, essa situação do Corinthians e o Repá
atrapalhou demais na sequência do campeonato. A pergunta agora é da querida Juliana Alvarez, da TV Liberal. Do início do Campeonato Paraense para o início da Série C, com o mesmo elenco e comissão técnica, os resultados foram bem diferentes. O time quase não parecia o mesmo e sem uma explicação evidente. Houve algum desentendimento entre os jogadores e o Marcelo Cabo que inviabilizou a continuidade do trabalho, Diego? Não houve nada em relação a isso. Pelo contrário, nosso grupo era muito unido, muito fechado. Todo mundo muito parceiro um com o outro. Todo mundo respeitava o outro, né, dentro das posições ali. E outra coisa que não tinha era aquele jogador vagabundo, sabe? Aquele que faz merda, que chega atrasado, que faz confusão, que arruma problema. Não tinha nenhum. Então, realmente foi um ano que até eu procuro realmente por que a gente não conseguiu a classificação, por que a gente não conseguiu avançar na Copa Verde, sendo que era um outro objetivo grande que a gente tinha. Tudo isso são interrogações que a gente também fica, sabe? A gente se reunia às vezes para conversar, para tomar um café, para almoçar, e a gente falava, cara, o que está acontecendo? E a gente treinava muito. A prova disso é se você olhar as entrevistas do Fábio Bentes, que era o nosso presidente, que é o nosso presidente, né, que é o presidente atual. Ele ia para todos os treinos, ele via como que era a entrega da gente no treino. Era porradaria mesmo, muita dedicação. O Fábio tem muitos méritos como dirigente. Ele saneou as dívidas do clube, né? Valorizou o centro de treinamento. O Fábio com certeza tem muitos méritos e realmente é uma dúvida que fica por que, né, essa boa gestão não se estendeu ao futebol também. Danilo Pires, da RBA TV, pergunta, Diego, o que aconteceu com o time que fez aquelas partidas competitivas contra o Corinthians e de repente não consegue estar nem entre os 10 em nenhum momento da Série C? Você vai reforçar tudo aquilo que você acabou de falar. Sim, só reforçando, né? Então, tipo assim, eu até conversei com um amigo ontem, na verdade, e para frisar só a primeira pergunta, que a gente tinha um grupo muito bom, muito unido, e as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, a gente não conseguia vencer, a gente empatou, perdeu jogos aqui em casa que realmente não podia. E falando da questão também de incrementando a situação do Fábio, o cara deu tudo pra gente, não faltou absolutamente nada pros jogadores. O Fábio, eu acho que ele foi um dos presidentes que eu vi assim, mais presente no clube, um cara que estava vivendo o clube, e eu via tanta gente massacrando ele, eu não conseguia entender o porquê estão fazendo isso com o cara. Não tivemos realmente resultado para comemorar. A gente não conseguiu fazer aquilo que a gente planejou. Mas, na verdade, eu me culpo bastante e acredito que hoje quem está devendo para o clube é os jogadores. Somos nós jogadores, porque o clube deu tudo que a gente precisava, não faltou nada. É importante essa meia-culpa, né? O Fábio fez tudo que podia fazer, só que a gente realmente não deu o resultado. Muita gente critica ele, alguma coisa do tipo assim que eu ouço, mas, cara, o cara tava ali. E não é dar tudo pro jogador na questão de mordomia. Não, porque ele também cobrava. Ele também ia no vestiário cobrar. Só que, tipo assim, ele deu o melhor pra gente desempenhar um bom trabalho. E a gente não conseguiu. Resumindo, nós ficamos devendo pro clube, nós jogadores. A gente tá muito ciente disso. Legal. Diego, para terminar a nossa entrevista, Série C está no quadrangular. Você assiste aos jogos? Assisto. Quem vai subir, na sua opinião? Cara, ainda tá tudo muito em aberto, mas olhando tecnicamente, né, das equipes ali que ainda brigam ali, eu não vou ser hipócrita de falar que eu tô torcendo para ninguém. Eu não tô torcendo para ninguém. Tava torcendo pelo Remo, né, mas a gente não conseguiu. Mas eu vejo assim que tem duas equipes aí que estão bem na frente, porém, eu não vou ficar aqui falando disso. Acho que é melhor não falar nada, porque talvez se soe como torcer contra ou torcer a favor, e eu não quero me complicar em relação a isso. Você considera o Paysandu um dos favoritos para ficar com uma dessas vagas? Tá na briga também, né? Ganhou o último jogo, né? Foram 6 pontos, se eu não me engano. Acho que tá na briga. 7 pontos. 7 pontos. A briga vai ser boa. Eu acho que vai ter muita surpresa ainda nessa reta final aí. Faltam 2 jogos, né? Se eu não acredito, se eu não me engano, pra terminar. 3. 3? 3. Precisa de mais 3 pontos, né? Falam em 10 pontos para conseguir a classificação. Eu prefiro colocar 11 para ficar mais segura.
Mas Faltam o 3 Paysandu jogos. está com 7 pontos e precisa de mais 3 pontos para conseguir o acesso. Eu nem tava pontos. olhando essa questão. Eu tava olhando mais. Quando eu assisto alguns jogos assim, eu gosto de olhar mais a E parte. tem 3 jogos, o tática próximo é mesmo. contra o Botafogo lá. E tem mais um jogo só em casa contra o Manaus. Então, é como eu falei, acho que a briga tá muito em Amazonas. aberto, que faltam 3 jogos ainda, né? Não dá pra. Porque tem muita surpresa, né? Quando chega nessa reta final, alguns times sentem muito também psicologicamente, porque ou pra estar ali dentro ou pra ficar de fora. Então, tudo pode acontecer, né? Então, que subam os melhores, né? E que no próximo ano a gente. Desce do muro, vai. Quais são a as gente- equipes que você considera as melhor preparadas dessa Série C? Olha, Quais são? eu vou falar de um time que eu acho que sobe, que vai subir tranquilo, é o Operário. Eu acho que o Operário vai chegar bem. Pra mim, acho que foi a equipe mais difícil também que a gente encarou aqui. Desde o começo eles estavam com a equipe muito, muito bem preparada, então eu acho que é um time que vai brigar bem por esse acesso aí. E o resto vai brigar, vai correr atrás. E nos jogos do Paysandu? O que tem? Como é que você assiste? Não, não vi nenhum jogo agora, até porque Vi eu tô pensando em outras coisas, né? Tava descansando e procurando resolver minhas questões particulares aqui para estar viajando, então não parei para ver nenhum jogo, esses jogos aí não. Beleza, Diego, muito obrigada pela entrevista, boa sorte na negociação, que você continue no futebol paraense, que é um cara que gosta do Pará, gosta do futebol, respeita o torcedor paraense de ambas as torcidas, e isso é muito legal, isso é muito importante. Tem um comportamento dentro de campo bacana, tem um comportamento extra-campo com a imprensa muito legal. Que você fique e continue curtindo as coisas do nosso Pará. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, realmente eu gosto muito daqui. Tomar aquele açaí, né? Aquele tacacá que é bom demais também. E daqui a pouco eu vou para casa, vou ver minha vozinha e vamos ver o que o futuro vamos ver o que teremos no futuro, né? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Agora é descansar e pensar no próximo ano. Beleza, Diego. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima entrevista.